Cultura e contracultura, reflexo nos dias atuais. No último dia 7 de setembro, a população brasileira foi em milhões para as ruas manifestar a sua indignação com a interferência exagerada do Estado nas nossas relações do dia a dia. O que será que está por trás de tantas manifestações? Muitas pessoas dizem que são manifestações meramente político-partidárias. Será que é verdade? É sobre isso que nós vamos falar no programa dessa semana. E se você quer saber mais sobre isso, fica conosco. É só um minuto e eu aguardo você. Até já. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. Nessa semana, no painel de inovação, para falar de um tema que a gente já tratou muitas vezes aqui: cultura e contracultura e seus reflexos nos dias atuais. Para falar sobre isso e até os reflexos também das manifestações de 7 de setembro da semana passada, é que nós recebemos com muita satisfação o empresário e ativista social Arthur Pinheiro Machado. Arthur, seja bem-vindo ao nosso estúdio mais uma vez. Muito obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Vamos que esse tema é árido, né? Paulo Gonzalez Monteiro. Paulo, que é também o nosso comentarista aqui de assuntos culturais e é o presidente do Centro Espanhol de Santos. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Sérgio. Arthur, um prazer conhecê-lo. E é um prazer estar aqui novamente para a gente discutir assuntos mais importantes Falei do nosso certo, dia a dia. né? Paulo Gonzalez, né? Que o paciente chama de Paulo Monteiro. É, não, tá certo, Gonzalez. Paulo briga com a gente. Que não pode o Gonzalez, isso aqui dói ouvir, mas se for o Gonzalez tá ótimo. Maravilha. Arthur, eu tenho acompanhado as suas páginas, que satisfação receber você aqui, você que é uma grata surpresa aí, que está se lançando na política também, você que veio do mercado financeiro. Paulo, Arthur, queria, assim, primeiro uma breve análise sua sobre o tema do programa de hoje, né? Nós estamos falando sobre cultura e contracultura. Como é que você está enxergando isso hoje, considerando o que está acontecendo com o 7 de setembro? Tanta gente criticando, achando que o governo se apropriou da bandeira, se apropriou da data. Mas será que um presidente, um governo, seria capaz de se apropriar de um símbolo nacional tão forte só porque está no governo, né? Ou será que tem algo por trás disso, desses movimentos que estão fazendo a população, de alguma forma, ir para a rua com tanta espontaneidade? Como é que você vê esse cenário? Olha, eu vejo com dois itens. O primeiro é uma grande falácia, a questão da apropriação dos símbolos nacionais. O que você tem é uma reação, e isso incomoda bastante, a um processo histórico que começou, não só no Brasil, mas em vários lugares, que é o esvaziamento do Estado. Então você tem um processo político e cultural que sempre tentou esvaziar o Estado. Então a gente foi perdendo a questão do nacionalismo, do amor à pátria, a própria importância, a soberania do Estado. Isso não aconteceu só no Brasil, você pega esse fenômeno também no Trump, quando ele bota o lema dele, né, vamos fazer a América grande de novo. Isso mostra que é uma volta a um patriotismo, ao nacionalismo que se opõe a esse movimento que foi global, que foi o globalismo, que tentou criar aí uma paz eterna que vem só um detalhe, quando você fala esvaziamento das instituições ou do Estado, talvez você esteja querendo dizer que começou a haver uma crise de confiança nas instituições estatais por parte da sociedade. Isso eu acho que é o segundo ponto. Eu digo esvaziamento mesmo, soberania. Se você pega o que aconteceu no mundo nos últimos 30 anos, desde quando você começa a ter uma migração da capacidade do Brasil de fazer leis, por exemplo, e migrar para a ONU, você começou a ter o quê? Uma perda de soberania, capacidade de influenciar e decidir aspectos nacionais e começar a seguir pautas internacionais. Então você começa a ter, por exemplo, na escola, uma uniformidade de uma pauta educacional seguindo a norma da Unesco. Aí você vem agora o ESG, né?
a questão do selo ambiental, seguindo uma orientação da ONU. Agora, a questão, por exemplo, da pandemia, uma forma única de tratar a pandemia, seguindo a orientação da OMS. Então, você começa a ter uma orientação global que envolve uma questão de exercício de poder, mas de estrutura da ordem jurídica. Então, o esvaziamento do Estado é essa perda dessa soberania jurídica que você vai transferindo legalmente para outros países. O segundo item, aí sim, que é uma grande confusão, é que, à medida que você vai tornando esse Estado cada vez mais vazio do ponto de vista da capacidade de determinar a vida do cidadão, o cidadão não vai vendo mais a representatividade do Estado. Quando a gente fala de polarização política, se você pensar no limite, ela sempre existiu, né? Você sempre teve lá, aqui em São Paulo, Maluf contra o Covas, no Rio de Janeiro, Brizola contra o Moreira Franco. O que você tem hoje que assusta? Aí sim, é o efeito que você vê em 7 de setembro. É uma insatisfação da população com o regime do Estado, com o establishment. E aí ele mostra, você não representa mais os anseios da população, e aí entra uma crise de confiança. Então você tem esses 2 fatores, o esvaziamento do Estado e a perda de confiança. E o que você viu no 7 de setembro? Uma tentativa de resgate de ambos. O país é nosso, a gente quer mandar a nossa vida nas nossas instituições e os símbolos nacionais são importantes. Eu não quero globalismo. Posso acrescentar uma coisinha? Vontade, Paulo. No final dos anos 70, começo de 80, houve aquele período de anistia. Né? Muitas pessoas que estavam contra o Brasil naquela época foram embora, tal, uma boa parte, inclusive voluntariamente. Né? Aí houve, então, a volta dessas pessoas que eram perseguidas, né? Teoricamente perseguidas. E, por acaso, se você for analisar, a Constituição de 88 foi escrita pela maioria dessas pessoas. Eles foram eleitos deputados constituintes. Então, a nossa Constituição, ela tem um viés muito esquisito porque a gente pensa hoje, porque a gente quer hoje, né? Ela ficou que nem uma bomba relógio. Eles fizeram uma Constituição, um monstrengo, um Frankenstein, entendeu? Cheio de misturas ideológicas ali diferentes, né? Quase que um parlamentarismo, muito poder para isso, muito poder para aquilo, e STF, enfim. E aí você vê que, por que aconteceu logo depois disso? Que nem o pessoal fala hoje, se questiona muito. No meu tempo tinha educação moral e cívica, hoje não tem mais. No meu tempo tinha isso, não tem mais. Porque isso tudo foi tirado nesse momento, tá? Onde essas pessoas que tinham sido anistiadas voltaram e elas começaram a ditar as regras aqui, né? E aí você vê, por exemplo, casos de leis que foram revogadas, lei de segurança nacional, lei do imigrante, lei disso aí, que eram leis que funcionavam muito bem, mas qual foi a desculpa de mudar a lei? Essa lei é do período militar, essa lei é do período da ditadura, então a gente tem que mudar. Bom, mas se ela estava boa, não precisava mudar. O que está errado, o que está ruim, tem que mudar. Não importa quem fez. Sim. Mas eles mudaram não porque estava ruim ou porque estava errado, mas mudaram porque foi feita naquele período. Então, assim, você vê muita coisa que está sendo feita de grão em grão. Eles vão, assim, são quase 40 anos já de mudança, assim, de influência, que vai influenciando, e hoje a gente está colhendo os maus frutos dessa influência. Tem um amigo meu que fala que a Constituição de 88 não é só um transatlântico, é um transatlântico que quer voar e ser um caça. Então é uma catástrofe, né? Levanta e cai. Em cima disso, eu até quero o comentário do Paulo depois que você fizer falar sobre isso. Eu falei num programa aqui com o Felipe Fogosi sobre a questão do marxismo cultural e a gente abordou como alguns povos, algumas civilizações tinham o hábito de destruir símbolos importantes das nações dominadas para enfraquecer essa nação e subjugá-la depois da dominação territorial. Como é que você encara isso? Toda essa ofensiva junto a alguns símbolos nacionais importantes que, de certa forma, enfraqueceram e agora parece que a população despertou e está reagindo, né, a esse processo de desconstrução dos símbolos nacionais. Paulo, que é um amante de história, né, cultiva toda essa tradição aí. Como é que você vê isso, Arthur? Qual é a tua visão? Eu vejo assim, na verdade, eu gosto muito do termo marxismo cultural. Eu atribuo ele, na verdade, ao Olavo de Carvalho, né? O Melchior, que para mim foi um dos maiores intelectuais brasileiros, escreveu um livro chamado Marxismo Ocidental, que é o que realmente é essa interpretação, né, que tem um pedaço que é essa guerra cultural. Mas o que eu vejo hoje? Você começa a ter uma revolta da população baseada no momento em que esse marxismo, que não só ele incentivou o fim do Estado, né? Então tá ligado ao globalismo também, mas essa saída do Estado,
e principalmente é o que a gente chama de desconexão das elites. Se você pensar, antigamente, você tinha uma elite que investia numa escola, investia na praça pública, estava presente, ela queria liderar o país. A elite intelectual financeira do Brasil não quis mais liderar o país e virou uma elite hedonista. Então ela foi para Sunny Island, para Miami, comprar apartamento em Miami, achou que virou um globalista, vou passar em Paris. Então ela começou a não ter mais uma responsabilidade com o desenvolvimento do seu povo. Isso gerou uma precarização enorme da educação, trabalho, porque simplesmente o pessoal falou, não tenho responsabilidade com ele. Esse momento que começa muito com o liberalismo, que está ali a partir da década de 80, 90, depois do Clinton, começa a questão da globalização, o mercado, o que importa é o dinheiro, etc. E que muito bem colocado pelo Trotsky e por outros, que aquilo ali era apenas um caminho, um intervalo, né, para a implementação do socialismo, o capitalismo seria um passo, né, para a implementação do socialismo. Essa ruptura fez com que a nossa grande parte da classe média e classe, né, do nosso povo em geral ficasse órfão de uma liderança. E ele experimentou uma vida que não foi boa. Então, na prática, não é uma discussão ideológica. Quando o marxismo começou a chegar no povo, ele falou, não, tá legal. Então, você pega uma mudança enorme de percepção. Você pensava antigamente, quando a gente falava de marxismo, a gente lembrava de quem? Classe trabalhadora, né? Classe operária. Vê hoje no mundo quem é que virou conservador. É a classe operária. Vê a eleição na França com os coletes amarelos lá. Votaram na Le Pen. Então ela falou assim, não, tá bom. Eu não quero meu filho vivendo desse jeito. Eu quero uma vida organizada. Eu quero uma estrutura de ordem. Eu quero um judiciário. Então, você tem aí que ter essa ruptura. E aí, nesse momento, você tem um resgate do cara que nem teve, quando vieram aquele papo lá em 68, é anterior, né? Trabalhadores do mundo unido, o cara falou, não, meu amigo, o outro falou, sou russo, o outro falou, sou alemão, e tem o nacionalismo. O Brasil sentiu a mesma coisa. O cara falou, não vem com esse papo de globalismo, eu não sou global, eu sou brasileiro, eu tenho orgulho da minha bandeira, cara, eu quero a minha vida organizada, eu sou o tiozão do Zap, eu sou a tia do Zap, eu gosto de churrasco, gosto da minha cerveja, não vai funcionar. E aí você tem um resgate da bandeira, desse lado de eu sou brasileiro e principalmente, que é muito bom, essa descoberta dessa identificação do que é ser brasileiro. O pessoal sabe, somos chamados de Gilberto Freire para explicar, ele sabe o que é ser brasileiro. Isso está lá no nosso DNA. Até porque, se você observar uma foto, por exemplo, da posse do primeiro mandato do Lula, você não vê uma bandeira do Brasil, só vê bandeira vermelha. Não é que houve um sequestro. Simplesmente a bandeira estava largada. Eles jogaram no chão, né? E pisaram. Mesma coisa. Aí assim. o povo pegou de volta, né? Tirou do chão. E pisaram literalmente, que nem a Bebel Gilberto recentemente nos Estados Unidos, no show, pisando a bandeira. Quer dizer, é um desrespeito, um desaforo, uma coisa enorme. E a gente que não é dessa vertente, a gente foi aceitando. Porque, opinião minha, quando, por exemplo, o Lula foi eleito, ninguém aqui, a gente não votou nele, mas quem a gente torceu? Torceu para dar certo. A gente queria que desse certo. Sim, sim. A gente não torceu, a gente não votou, mas torceu para dar certo. E esse pessoal não. Ao contrário, o opositor deles é eleito e no dia seguinte já tem pedido de impeachment e boicotam e tudo assim. Então, assim, eles impuseram a bandeira vermelha, a dona Marisa fez um jardim com flores vermelhas, uma estrela vermelha no jardim do palácio e fez não sei o quê. E o verde e amarelo ficou para trás. E a cor da nossa bandeira é o nosso patriotismo, né? Agora não é só na Copa do Mundo. Exato, né? exato. Antes era só a Copa do Mundo, o brasileiro vestia o verde e amarelo na Copa do Mundo. Agora não. E isso, na verdade, é uma resposta a esses anos, essas décadas de desaforo que a gente vem sofrendo. É isso E que não foram boas para a população. Foram péssimos. Porque no final agora está com saudade. Agora, Arthur, na prática, quando a gente tem os símbolos nacionais atacados, quando a gente tem o passado brasileiro atacado, quando Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, essas figuras do período imperial brasileiro, quando não se conta a história corretamente, conta pela metade, não se conta que o Brasil, quando a corte veio para o Brasil, na verdade unificou o reino, né? Portugal e o Brasil era uma coisa só, que é a soma dessas culturas europeias, africana, indígena, criou uma mistura bastante interessante. Nada disso é com Deus. A minha geração, eu sou de 71, eu não fui educado assim, eu fui educado para ter vergonha do Brasil. Qual é o impacto disso na pujança, na força da nação, de uma nação como o Brasil? Olha, positivo, negativo, neutro? Qual é o impacto disso? Eu acho que é atômico, como diria um grande amigo meu, atômico. Porque o que você disse exatamente também foi a minha educação. Nós fomos educados para ter vergonha do Brasil, vergonha da nossa história. É aquela história que a gente conta do Dom Pedro, como ainda tem historiadores, aí falam, no dia da independência ele estava com diarreia. Quer dizer,
tudo é para criar... É só isso que importa, né? É só isso que importa, né? Como se você não tivesse feito um ato heróico com febre um dia na sua vida, né? Já fiz ato, mas é sempre para reduzir, para ridicularizar. Então é para tirar esse orgulho que você tem pelo Brasil e obviamente, você virar um povo sem pátria, né? Um povo que não se identifica. Agora, pega, como eu vejo hoje, jovens que já recebem essa informação, já vem, como você tem aí, bons podcasts, você tem bons programas, né? Que começam a dar essa informação alternativa, né? Quase que um contrabando, né? Eu chamo de quase que uma porno-filosofia, uma porno-história, porque nessa época o cara vinha com a revista ali, te entregava. Mais ou menos aqui, isso, né? Você vê isso? Aí eu ligo do Olavo, dá uma olhada nisso aqui, vê esse vídeo, olha essa história. E de repente o outro fala, cara, peraí, você está dizendo que quando a corte saiu de Portugal, ela deu um nó em Napoleão. Exatamente. Então ele começa a sentir orgulho daquilo. Entendeu? E que Portugal era uma das nações mais poderosas do mundo na época, exatamente. né? E para Napoleão era fundamental conquistar Portugal até por isso, né? Então ele assim, olhava aquilo e falava assim, cara, ele começa a mudar. Então ele começa a ter uma percepção da sua identidade, da potência intelectual que ele é e que o povo não é um povo que merece ser ridicularizado. Aí eu acho que a gente começa a ter uma eu não gosto do termo revolução, que essa é coisa de esquerdista, mas você tem aí sim uma mudança numa direção boa, num ciclo virtuoso para o Brasil. Isso aí realmente pode fazer um efeito no Brasil enorme em 20, 30 anos, que aliás é um medo tanto da esquerda como do establishment. E é por isso que ele trabalha com tanta violência e truculência jurídica para abafar esse movimento. A gente vai falar disso antes do final do programa, mas para o meio do final a gente vai voltar a falar do mecanismo, né? Como é que o mecanismo opera, né, Paulo? Você quer falar sobre isso também? Não, para falar até sobre essa parte, que eu ia comentar exatamente isso que você falou, da saída do Dom João, né? O pessoal parece ter um prazer, né, de diminuir os feitos dos nossos governantes, dos nossos heróis, né? Então, como ele falou, foi um nó que foi dado no Napoleão, o Dom Pedro fez um monte de coisa importante também, mas o pessoal só fala, porque ele tinha amante, porque ele estava com diarreia, não sei o quê. Ou seja, tem um monte de personalidades que fizeram a nossa história, que a gente falou dos bandeirantes também. Sim. Que eu falei, eu comentei recentemente, eu vi um curso em São Paulo, falando, desconstruindo os bandeirantes. Poxa, nós a gente temos feriado de Tiradentes e não temos feriado da data de nascimento de José Bonifácio. Sabe? Inclusive é uma das figuras mais proeminentes. Mais proeminentes do Brasil. Então, assim, ainda ontem aconteceu, né, porque a gente colocou no YouTube, foi ao ar um programa falando do Museu Pelé também e tal. Aí já teve gente lá que escreveu, né, o Pelé não é isso, não é aquilo. Então, assim, você nota aquela necessidade, as pessoas para se sentir bem de pisar nas pessoas que fizeram a história, que realmente elevam o nome do país. É tal da síndrome do vira-lata, só pode ser. Nada a se copiar nesse sentido. Não. Até para quem Ao andou contrário, festejando combater. a morte da Rainha Elizabeth, né? E você vê gente fazendo isso, aí é algo realmente destrutivo. Exatamente. Arthur, voltando agora para a questão um pouco mais do dia a dia prático, né? Por que a gente precisa, como cidadão, continuar trilhando esse caminho de resgate, de ficar atento a ataques de contracultura, ou seja, que tentam desconstruir a cultura nacional? Por que esse processo, na tua opinião, ele é lento e ele precisa de mecanismos institucionais fortes e estáveis para acompanhá-los e permitir que essa sociedade avance dentro de um quadro de normalidade, né? Por que isso não pode ocorrer com esse processo de revolução, destruindo simbolismos, atacando as culturas tradicionais? Porque para muita gente esse conservadorismo ele é retrógrado. Né? Muita gente não consegue entender a importância de você fazer o processo civilizatório paulatinamente, descartando o que não serve mais e preservando aquilo que ainda é importante para que você tenha um progresso estável e permanente, né? Por que é tão importante que o Estado brasileiro, ou qualquer Estado do mundo, tenha instituições que consigam preservar essas estruturas? O que você enxerga? Olha, eu vejo alguns pontos. Primeiro, é importante dizer, no Brasil, caso particular, é que por que chamam a gente de retrógrado, né? E até começando pelo final da sua pergunta, a tradição, o conservadorismo é uma herança que você recebe dos seus pais, do seu país, né? De como não só as coisas funcionaram com as coisas que deram certo, mas também os seus valores, os seus princípios, norteadores em decisão. Quando você recebe um princípio, você não está recebendo uma coisa que é um fardo para carregar. Você está recebendo, aliás, algo
que foi trabalhado, né, que foi pensado e que foi usado para nortear decisões. Então, é um caminho que a gente dá, olha, isso aqui nos ajudou a resolver, é quase como uma bússola em alto mar. Então, o princípio, a tradição, ele está te dando bússola, está te dando vela, está te explicando como navegar no alto mar. O que a maioria das pessoas fazem? Não, vamos começar do zero. Isso no Brasil é bem interessante, porque quando você pega, né, antes da questão, inclusive, do regime militar, você pega em 22 ali, quando você teve a Semana da Arte Moderna, uma tentativa de se apagar o passado brasileiro e toda a tradição e olhar para um progressismo desvairado. Então, isso começa ali, mas você tem ecos até hoje. Então, o que você vê quando falam do conservadorismo como algo retrógrado no Brasil, porque em outros lugares não é considerado assim, inclusive a Europa preserva muito os seus prédios, a sua cultura, os Estados Unidos, né? Então, onde a própria China, onde os caras, a própria Rússia, onde nasceu lá, né, o comunismo, você vê essa preservação da tradição. O que acontece no Brasil? Há uma tentativa, desde a Semana da Arte Moderna, de se romper com toda a nossa história para apontar para uma história inventada, né, uma mentira para se colocar e sim se dominar culturalmente as pessoas. E aí o nosso problema hoje é que, durante muito tempo, essa turma que está no comando, e é importante dizer, essa turma está no comando, nós perdemos isso, tá? Nós quase morremos. É importante alertar. Não adianta a gente dizer, olha, a gente está com o nosso país na mão e o nosso inimigo é pequenininho. Nosso inimigo não é pequeno, ele é grande. Ele dominou as instituições, ele dominou quando digo instituições, não estou falando só de universidade, museu, ele dominou órgãos de Estado, dominou judiciário, legislativo, mídia, setor financeiro, ele dominou o que se chama meios de ação. Eles não estão no governo, mas estão no poder, como disse o Zé Dirceu. Exatamente. Né? Então, no poder, e tem os meios de ação. Estão começando a ver o poder em risco e estão reagindo, né? E ele ainda falou, né? Vamos recuperar o poder, o que não quer dizer ganhar a eleição. Então, ele falou isso. O que ele quer? Ele vai dizer, opa, existe um núcleo ainda aqui que não é pequeno, que está falando sobre restaurar tradições. Eu pensei que isso já tivesse morrido, né? Tivesse morrido. Então, eles achavam que a gente ia ficar num grande voleibol entre PSDB, entre social-democracia e a esquerda, que, na verdade, é só você ficar zigue-zagueando para o mesmo caminho. Mas isso não aconteceu. Então, hoje ele olha para as instituições, há um medo de que esse movimento ganhe corpo, mas a gente realmente tem que retomar as instituições. As instituições estão capturadas. Então, a gente fala que tem que retomar o Brasil. Nós precisamos retomar o nosso país. A gente hoje perdeu o Brasil. Isso é importante dizer para a nossa população. Sim, nós perdemos os meios de ação. Por omissão nossa. Perdemos os meios de ação, perdemos o legislativo, perdemos o judiciário, perdemos as universidades, perdemos as escolas, perdemos a cultura, perdemos a possibilidade de contar a história para os nossos filhos. Isso é dado por outros meios. O que a gente está fazendo hoje é quase um contrabando histórico. Fala, deixa de falar a verdade, não é assim. Então é importante te retomar essas instituições para a gente poder lembrar o que é o Brasil, porque hoje ele ainda está na mão dos nossos inimigos, tá? A gente tem um executivo, tem um presidente, mas não tem os meios de ação. A gente tem um homem que é um verdadeiro herói na cadeira hoje do executivo, porque ele luta quase que sozinho. E complementando o que você falou, desculpa, esse contrabando de informações, né, de livros e tal, você vê o caso clássico do Brasil Paralelo, tá? Que eles fizeram um baita de um material excelente e que foi boicotado em cinemas, em universidades. Eles queriam simplesmente passar, não tinha autorização. Quebraram o sigilo deles. Sabe? Porque eles fizeram um filme. Né? Tudo, financeiro. Colocaram em risco a fonte deles. Eles estavam produzindo um documentário sobre segurança pública e colocou a fonte em risco. Né? E o pior é o seguinte, essa turma, Paulo, é cínica, porque eles são revisionistas, mas eles chamam os outros de revisionistas. Ele é revisionista, é o revisionista te acusando de revisionismo. Eu estou restabelecendo a verdade, entendeu? Exatamente. E eu mostro, aponto os dados históricos, aponto a fonte, aponto os grandes autores, mostro que aqueles que eles estão lendo foram distorcidos, foram influenciados, são falsificações, mas eles não vão para o debate histórico. Eles usam o quê? Meios assim, jurídicos e midiáticos para tirar, destruir a tua reputação, tirar a tua credibilidade. Como é um debate, como é um argumento que não se sustenta, então eu tenho que ir para a força, eu tenho que usar a instituição para calar, para tirar a voz, né, de quem está falando. Ou usa a força ou a ridicularização, uma combinação dos dois. É mais ou menos, é por aí. Então, eu acho até que, falando agora um pouco de política, talvez o que o Bolsonaro mais é atacado
sobre a forma dele meio truculenta, não seria truculenta, mas a forma um pouco tanto quanto não polida de se manifestar, seja talvez a forma que ele tenha de lidar com esse cenário de caos, né? Porque a gente vê, você falou uma palavra que eu gosto muito, o cinismo. Porque os camaradas são cínicos, na verdade, Isso. né? Ele fala assim, olha, eu vou te ferrar, eu vou acabar contigo, mas eu sou legal, né? Eu sou bom para você e enfim, não tem outra coisa para dizer, né? Então, eu acho que nesse cenário todo é que as pessoas acabam confundindo, né? Que a população foi para a rua, ela está indignada com muita coisa que está acontecendo, e quanto mais a imprensa tradicional tenta diminuir o feito disso, tenta ridicularizar, tenta, sei lá, nivelar por baixo, colocar que ali é um bando de arruaceiro, e quem estava lá sabe que não é verdade, né? Isso só acentua essa crise de credibilidade, que está um pouco dentro desse caldo da contracultura que a gente falou agora há pouco. Eu vejo assim, o mundo, nos últimos 10 anos, essa turma adotou uma postura que, para mim, é a melhor. Se eu tivesse que materializar, eu materializaria no Trudeau, na França. Você pega o cara, ele é todo arrumadinho, impecável, né? Ele não fala, ele não muda o tom de voz, né? Então é um cara educado, muda de voz, ele é bonitinho, ele é limpinho, ele é todo fofinho, etc. E ele fala as maiores barbaridades. Então eles conseguiram desassociar, e isso é um mérito dos caras, tá? Eles conseguiram desassociar a forma de de fazer a maldade da maldade. Antigamente você tinha maldade com cara de maldade. Você tinha perversidade com cara de perversidade, tortura com cara de tortura, o barbarismo com cara de barbarismo. Hoje eles utilizam o quê? O barbarismo de um jeito fofo, que para mim representa muito bem o que chamam de ódio do bem. É um jeito fofo. Aí, o que acontece com o Bolsonaro? Essa é a perversidade, né? O Bolsonaro olha aquilo, é um tiozão que está na política e começa a apontar o cinismo. Ele, para mim, ele faz o papel, sempre aquele filme Beleza Americana, que tem o pai faz uma opção de barbaridade, a mãe não sei o quê, a menina é prostituta. Aí tem um garoto na sala, que é o único, que é considerado maluco, que fala a verdade, fala, ó, o pai está olhando a vizinha, você está sendo um cara. E ele começa a falar a verdade para aquela família. E todo mundo fica inconformado, né, e enlouquecido, porque os caras são postos diante da verdade. Quando o Bolsonaro chega e começa a ridicularizar a imprensa, que todo mundo aqui, no fundo, começou a ser vítima disso, no sentido da imprensa de, nossa, eu tenho que respeitar os caras, mas eles estão falando uma barbaridade, você pegava o jornal e falava assim, óbvio que isso aqui é uma calúnia, cara, isso aqui é um lixo, mas você tinha que ligar para o assessor de imprensa, dizer, me ajuda a rebater isso, né? E ele começa a dizer, olha, vamos chamar cinismo de cinismo, né, de perversidade de perversidade. Ele virou um libertador do povo brasileiro, que todo mundo já pensava isso. O pai de família, o Enéas, já falava, sentava, não queria ver lascívia na televisão, mas ele tinha que se acostumar à lascívia, e via a filha fazendo lascívia, ele olhava, cara, isso aqui é uma barbaridade, mas se dizem que tá tudo bem, eu vou deixar. Aí, de repente, vem um cara e fala, ó, isso é lascívia. O cara se solta. O Bolsonaro, nesse ponto, acho que a comunicação dele não é um defeito, é um grande mérito. Foi um necessário para libertar a gente. Entendeu? É aquela dor que o cara fala, pô, mas ele é grosso. Mas se não tivesse alguém para quebrar aquele casco ali, se não tivesse um martelo, a gente não ia quebrar com colher de plástico. Então, a comunicação dele foi necessária para que a gente pudesse, né, junto com ele, apontar o cinismo. Na verdade, Luiz Felipe de Oliveira de Bragança esteve aqui, eu entrevistei ele aqui no estúdio, e ele falou, tanto aqui quanto fora do estúdio, que ele acha até que o Brasil vai caminhar para estadistas com outra postura, mas nesse momento não tinha como ser outra abordagem. Então ele falou nos bastidores para nós que em um determinado momento, quando ele foi procurado pela Bia Kicis, o nome do Bolsonaro não era colocado dentro de um espectro de políticos ou lideranças mais conservadoras, né? E aí chegou-se à conclusão que ele era a figura necessária para romper com esse processo, com o nível de ruído que estava no Brasil hoje, estava como se tivesse uma espécie de adormecimento, né? Então, ou era aquilo ou não, era aquilo que conseguiria unir a nação por um sentimento que não era dele, mas que era genuíno do povo brasileiro. Exato. E muita gente não consegue entender isso. Quando você vê os camaradas falando, né, eu andei vendo algumas reportagens, nego chorando lá, pô, mas estava lotado, que desgraça. O presidente Bolsonaro, ele é o resultado ele não é décadas causa. de desmandos. Tipo ele não é causa, ele é produto. É exatamente entendeu? isso. Se o pessoal não tivesse agido, extrapolar todos os limites,
ele talvez não tivesse surgido. Porque eu sempre digo, né? Eu era aquele cara que eu não identificava aquele jeitão dele de falar. Achava que o político tem que ser mais polido. Só que chegou a hora que você vê que não tem jeito. Né? Como é que está a economia? Vamos mudar para a economia agora. Como é que está isso, Arthur? A questão econômica. Como é que você está vendo o cenário econômico? É você que vem do mercado financeiro também. Sim. Olha, a economia do Brasil hoje está realmente decolando, está excelente. O Brasil hoje é um dos países que mais está controlando a inflação, está já prevista. O Brasil retomou assim, um caminho muito bom. Eu digo isso do ponto de vista de curto prazo, tá? De curto prazo. O Brasil vem tomando um caminho muito bom. A equipe do Bolsonaro, que o trabalho que ele fez, o marco de saneamento, as várias medidas que ele conseguiu fazer em 1 ano e meio, porque 2 anos de pandemia, em 1 ano e meio, foram significativas. Agora, tem coisas preocupantes. Porque a economia, a gente acha que a economia é só executivo. Não é. A economia é executivo e legislativo. Então, assim, houve um golpe de Estado, aí houve sim, tá? Houve um golpe de Estado dado pela Câmara, pelo senhor Rodrigo Maia, que retirou, né, a capacidade do governo de ter uma liberdade significativa no orçamento e passou a mão nisso, que hoje é do legislativo. A gente já vive um semipresidencialismo. Né? Então, ele passou a mão nisso, aprovou, e pior, tem aprovado leis, que eu disse no início, tem retirado nossa capacidade de dominar o próprio país. Então, a gente tem aceitado muitos acordos internacionais que estão sendo determinados de interesses de grandes grupos econômicos que são monopolistas, oligárquicos e que, de certa forma, hoje dominam, né, os meios de produção. E aí a gente tem dificuldade, são os grandes fundos, aí nós temos dificuldade porque a gente está ficando refém do acesso ao dinheiro. E esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar em 5, 6 anos. Porque não vai ser apenas com reforma do Estado que o Brasil vai prosperar. O Brasil tem que se olhar como uma potência agrícola, retomar a ser uma potência industrial. E aí olhar e falar assim, cara, o que nós vamos fazer com o nosso país sendo uma potência agrícola e industrial e olhando para o mundo geopoliticamente. A gente acha economia que é modelo matemático, economia é geopolítica. Veja que a gente, até nisso, a cultura ela é fundamental. Porque quando você discute até com pessoas que você julga que tem uma certa formação, ela fala, mas você está achando que é teoria conspiratória. Eu trouxe vários especialistas aqui mostrando no cenário da geopolítica como os países estão influenciando os mercados e como eles estão conseguindo, inclusive, eleger políticos que defendem interesses deles. Sim. E eles precisam da cultura como aliado até para baratear o custo, né? Porque o custo militar é muito maior e é um custo claro. Também de vários aspectos muito maior. Então a cultura ela é aliada fundamental nesse processo. É mais abrangente também, mais fácil de penetrar. Você entra pelo cinema, você entra pela música, claro. Você entra pelo... O Olavo de Carvalho sempre falou isso, né? Ele alertava sobre isso, sobre essa facilidade da cultura, né? Da entrada da cultura. Mas tem um livro até de um psicólogo que é da turma da esquerda aí, que é o Eric Fromm, e ele, que ele fala sobre o amor, etc. Mas numa parte ele fala assim, ó, atenção, cuidado com a uniformidade das abstrações. E o que ele diz? Ele fala assim, ó, você vai ver que é muito comum. Você vai no cinema, você vê uma ideia. Aí você sai do cinema, você vai na livraria, tomar um café com a sua mulher, sai do cinema, tá no café. O que tem na prateleira? As mesmas ideias, só que de outra maneira. Então, aos autores. Aí você vai ler o jornal do domingo, a mesma ideia. No final você tem N meios, mas as ideias são as mesmas. E aí você começa a aceitá-las, né? A aceitar. Normalizar isso. Normalizar. Por exemplo, quando a gente fala que está numa guerra, dá um exemplo que está acontecendo agora, quando a gente fala que está numa guerra por alimento, nós estamos numa guerra séria por alimento. O Brasil, o mundo está disputando proteína. O mundo irá crescer em 30 anos mais 1 bilhão de pessoas. A proteína vai sair de 200 para 470 bilhões de toneladas a demanda. E não tem comida para todo mundo. O que você vê nos jornais hoje? Pega aí o Globo de ontem, acaba uma matéria, aparece um cara, diz assim, inovação. Agora você vai poder comer queijo de planta e hambúrguer de grilo. Você fala, pô, cara, inovação? Que ideia é essa? Eu não posso comer hambúrguer de carne, queijo de vaca? Veja, é uma forma dessa guerra cultural, ela existe. E o Olavo fala isso. A grande vantagem da esquerda é que ela escreve o que ela vai fazer. Tá lá. Ela fala, vou usar guerra cultural, vou usar TV, vou usar música. Tá escrito, cara. O cara lê. Então não precisa acreditar na gente dizendo que é teoria da conspiração. Percam tempo e leiam o que o Gramsci escreveu. Leia, tá lá escrito, entendeu? Eu vou fazer. Leia a Escola de Frankfurt, tá lá. Vai lá, fizeram e agora aí eles mudam, né, o diálogo, o argumento. O problema é que o pessoal, muitas vezes que lê,
não quer aceitar exato. e não dá o braço a torcer de que realmente Porque é tanta perversidade, né? O cara não é possível que ele está dizendo que vai fazer isso. Ele vai fazer. Então, quando você vê um jornal como o Globo fazendo uma propaganda, que é uma inovação, uma coisa fantástica, comer hambúrguer de grilo, ele está apoiando diretamente. Tem uma hora que é isso que eu digo que a escola também tem esse papel, te ensinar a pensar só, pô, cara, mas por que eu vou comer o grilo e o cara vai comer a carne? Então, estão falando o quê? De uma sociedade mundial de castas, porque alguém vai ter o cérebro mais desenvolvido que o outro. É a questão de alimento, cara. Então, não há outra discussão. Aí, na parte econômica, na geopolítica, o Brasil tem que tomar cuidado para entender o que está acontecendo no movimento mundial e não ficar caindo em papo do Globo de guerra cultural de jornalista que acha que é inovação comer carne, hambúrguer de grilo, né? Não é uma inovação. E sem falar uma outra coisa também, que o Brasil tem 60% de terras preservadas, né? Isso. E cada vez mais parece que querem forçar, por meio de leis, criar mais reservas, mais isso, mais aquilo, tirando espaço de área agricultável e produtora. Quer dizer, o mundo está crescendo, a população está crescendo, você precisa expandir as fronteiras agrícolas, agropecuárias, e cada dia que passa surge uma novidade, não, vamos preservar mais isso, mais aquilo, e vai restringindo cada vez mais a possibilidade de Eles têm usado a pauta ambiental como meio de controle dessa moeda verdadeira. O que é moeda de verdade? De verdade no mundo. Comida. Nem ouro. Comida. Grãos. Comida. Você deixa o cara sem ouro, o cara sobrevive. Sem comida, o cara não sobrevive. É comida, grãos. Mas é uma potência agrícola hoje. Então, usando a pauta ambiental para controlar a potência agrícola. E eu vou dizer, não sou eu que disse. Estava em Portugal, em julho agora desse ano, tá? Num evento que tinha alguns grandes juristas de Coimbra, constitucionalistas, inclusive, do Brasil, patrocinado por um grande site aqui do Brasil, né, do Judiciário, ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso foi dito por um grande constitucionalista europeu, que estava lá e disse: vocês não têm ideia do que é o Brasil em termos de potência agrícola e que a grande moeda de vocês se chama grãos. E vocês não usam e cedem a pauta ambiental da Europa para controlar a potência de vocês. Que é uma forma clara de cultura, né? de guerra cultural. Né? Porque você coloca essa imagem, essa peça no Brasil como um país que ataca o agro, enfraquece a indústria alimentícia do Brasil e permite que outras nações venham controlar o território nacional. Eu te dou exemplos disso direto. Quer ver a guerra cultural? Peguem no Google, se você duvidar de mim, Xuxa dizendo que na feira do livro, que quem é vegano tem ereções mais prolongadas. Tá lá. Ela está tentando te convencer de que a sua performance sexual vai ser melhor com a sua esposa se você comer vegano. Aí você vai ver a quantidade de matéria que tem falando de hambúrguer de soja, de grilo, dos malefícios da carne. Aí você vai ver matéria dizendo quem é vegano, estudos recentes dizem que quem é vegano vive mais. Então você tem aí você vai falar do problema da carne como se estivesse prejudicando o mundo. O problema do mundo é o boi. Então você vai ver uma série de reportagens que vão de todos os aspectos, desde preocupações da saúde, a sexualidade, a cultura, que o legal é você ser vegano. Você falou até tirar da flatulência do boi. Flatulência do boi. A gente tem, por semana, 3, 4 matérias. Só você dar um Google, você vai ver a quantidade delas. Tem até um vídeo famoso aí, recente, que a Xuxa devia estar com outra substância, mas ela é Angélica, ela com um poodle lá, ela baixa, né, come alface do chão, entendeu? Você vê por aí, a Angélica tira ela e fala, não tá bem, não sei o que, dá uma risada. Mas é uma guerra cultural no sentido de dizer o seguinte: olha, pessoal, isso aqui, ó, esse pacote de ideias é que tem que ser comprado. Esse pacote de ideias é bom. E o que tem por trás desse pacote? Então, é uma guerra cultural, tá aí, por exemplo. Arthur, você está aí buscando um mandato na Câmara dos Deputados. Qual, desse aspecto da cultura e da educação, como você acha que é possível avançar efetivamente com o mandato? Tá? Vamos imaginar que você estivesse hoje na Câmara. Como é que você estaria atuando hoje, de maneira bem prática para quem está nos acompanhando aqui, para conseguir, de alguma forma, avançar em direção do que nós estamos falando aqui? Primeiro a gente tem que entender que a guerra que a gente tentou travar, a primeira batalha que a gente tentou travar, a estratégia foi errada. A gente tentou tomar o MEC e implementar o nosso modelo educacional. E todos os ministros, aí quando você vê, e aí você vê o seguinte, todos caíram. Todos caíram.
E aí falam, pô, é o problema da política do Bolsonaro. Não é, é porque o quê? Os meios estão totalmente tomados. Então você tem o MEC tomado. A estrutura está aparelhada, né? Toda. Você não vai conseguir. Você não vai botar um ministro ali e vai resolver. Então você tem que entender o seguinte, o currículo, como a gente já falou, é um problema. A pedagogia que está na BNCC é um problema. A própria BNCC é um problema. E para fechar, no ano passado, acho que foi ano passado... Fala para o nosso espectador o que é BNCC. É a Base Nacional Curricular Comum. Foi uma legislação que foi criada para criar uma base uniforme para todas as escolas brasileiras, como se isso fosse... Vamos fazer um parênteses aqui. Você que está assistindo, por que é que tem que existir uma base curricular comum para todo o Brasil? Será que a gente imaginar o norte, o sul... Eu estive no sul, na região serrana, semana passada, é outro Brasil. É outro Brasil impressionante. Eu estive em Bento Gonçalves, Farroupilha, Veranópolis, que é a cidade de maior longevidade do Brasil, Gramado e Canela, parece Suíça dentro do Brasil. Será que a base curricular de lá do norte, lá de Belém, é a mesma para aquela região? Por que tem que ser igual? E o pior que ela é baseada numa coisa, se você procurar no Google você vai achar, chamada habilidades e competências, que é um método pedagógico que é único. Então você tem uma série de problemas. O Fundeb ano passado, a aprovação no Congresso, foi uma catástrofe. O pessoal comemorou, aumentamos o Fundeb, tem mais dinheiro para educação, uma catástrofe. O Congresso teve que votar, perdeu a mão disso. E só não foi um desastre total, porque agora no final do ano eles iam fazer o Sistema Nacional de Educação, que ia ser o SUS da educação, que eles chamam... O cara é bom demais, eles são bons, a esquerda para fazer maldade, ela e o diabo são bons demais. Lá, o SUS da educação, você acha que é sensacional, você vai ler, é entregar todo o sistema educacional que a família deveria decidir, de vez acabar para sindicalista. Então você tem sindicatos que vão decidir o recurso da educação e de acordo com as escolas, a ideia é de Mas deixar... isso não passou, né? Tá na trave. Ia passar esse ano, cara, eu fiz um esforço enorme, apesar de não ter mandato, vários amigos fizeram. Eu achava que a batalha era perdida e pela graça do bom Deus não passou, mas é a primeira pauta que o Congresso tem que estar ano que vem. E ninguém fala disso. Né? Tá todo mundo discutindo aí pautas, né, regionais. Agora, objetivamente, a gente não consegue quebrar isso. Agora, o que você consegue falar? Você consegue ter uma legislação paralela e dizer, olha, eu quero ter o direito de escolha. Então eu quero ter uma legislação, deixa a BNCC do jeito que está, deixa aquele mal ali, você não vai derrubar aquilo, mas você vai criar uma estrutura paralela, permitida uma opção para quem quer escolher algo diferente daquilo ali. No limite, você vai permitir que outras pedagogias entrem, outros currículos entrem. Claro que é uma discussão que o governo vai dizer, tá, mas eu vou ter uma prova de mínimo aqui, de qualidade, que abaixo desse mínimo, não importa qual é a pedagogia, vai passar. Mas pelo menos você vai ter a possibilidade de ter outras pedagogias e outros modelos. E mais importante é você ter a possibilidade do que a gente chama que uma educação pública não precisa ser estatal. Tá? Então você pode ter uma educação pública, que é financiamento público, mais execução privada. Os intelectualmente desonestos da esquerda dizem que é privatização da educação, que não é. Esse é um modelo que é muito utilizado em vários países da Europa e dos Estados Unidos. Por exemplo, eu gosto muito do modelo holandês, que é onde eu me inspiro para a questão legislativa. 70% dos alunos do ensino básico holandês utilizam esse modelo que eu estou te falando, educação, financiamento público, execução privada. Então as famílias se escolhem a escola do filho e falam, ó, eu vou pagar lá. É uma espécie de concessão administrativa, né, Arthur? É uma espécie de quase isso. Porque você está financiando aquilo, está concedendo para o privado administrar e você paga a conta e aquilo. E as famílias escolhem a pedagogia, o professor, o diretor, o método. Ótimo. Olha, eu gosto aqui, a cosmovisão, o modo de vida, e tem a educação e acompanham. E o aluno, que é a família, no final, o dinheiro da educação é dele, né? Então é ele que vai dizer para onde vai. Então, 70% na Holanda é assim, quando você vai para o ensino médio, 90%, quase 100% já está nesse modelo, e é um país extremamente plural. É o que eu brinco, você tem um luterano, calvinista, atravessa a rua, tem a Rua da Luz Vermelha lá, a moça também tem a carteira, escolheu a vida, tem o empreguinho, tem a carteira dela. É um país que tem o terceiro do PISA, como a Estônia, um índice de inovação enorme e convivência boa e excelente aspecto educacional. Então, a única solução de a gente começar a quebrar isso é defender o direito de escolha para a família. Não é uma briga simples, tá? E com relação à progressão continuada? Então, essa é uma catástrofe. Essa é uma coisa que a gente tem que mudar e isso tem que estar no direito de escolha da tua escola, entendeu?
quando você for fazer o teu método pedagógico, você vai dizer, olha, eu não sou a favor da progressão continuada. A progressão continuada foi uma catástrofe no Brasil. Total. Ela e o sócio-construtivismo, o sócio-interacionismo, que, pra você ter noção, os países que inventaram isso, como a França, não usam mais isso. Eles já usam a neurociência, a educação, já falam que é tão negacionista, né, que é ciência e tal, mas você já sabe como o cérebro, quais são os métodos, você vê as sinapses cerebrais sendo feitas. Então você já sabe que aquele método funciona. E o sócio-construtivismo e o interacionismo não funcionam. Foi uma catástrofe para a alfabetização brasileira e essa turma aí se apega de um jeito, é um dogma. Você que é empresário de educação, como é que você enxerga a questão da inclusão dentro das escolas? Crianças com algum tipo de deficiência, como é que você proporia solucionar essa dificuldade? Você no Brasil não tem inclusão. O que a esquerda promoveu no Brasil foi uma integração forçada, populista, para ganhar voto. Então ela pega que cada criança tem as suas necessidades, ela pega algumas com necessidades especiais, ou que não são nem doenças, né? São síndromes do transtorno, tipo do autismo, né? Que é do espectro autista, você tem vários. E aí você bota e diz assim, ó, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma inclusão, porque eu não quero realmente lidar com esse problema, né? Eu não quero lidar com a necessidade dela, então eu vou dar um jeito de botar na sala de aula, chamar de inclusão. Só que você não prepara o professor, você não ensina o método, por exemplo, ABA, que é um dos métodos, né? Tem vários outros no Brasil, até tem alguns professores que utilizam ABA, no caso do autismo, mas você não prepara o professor, nem você adequa a estrutura. Então você pega uma criança lá e diz, agora eu incluir na sala de aula. E ao mesmo tempo, quem reclamar, se o professor reclamar, ele vai lá e usa o sistema penal para dizer que é crime. Aí o cara fala, pô, tem algo errado aqui na minha sala, mas eu não posso reclamar, eu tenho que dizer para as outras crianças que eu tenho que administrar isso. Então nós temos um problema de falta de treinamento. Então assim, o que faz o professor é uma covardia. É uma mentira, tá? Quem incluir a criança, mentira, é uma integração forçada. Está sendo doloroso para ela, está sendo doloroso para o professor, está sendo doloroso para a turma. Só é bom para os deputados de esquerda para fazerem comercial e ganhar voto. Mas é doloroso. Você acredita hoje? Olha uma comunidade, a falta de realidade. Olha uma comunidade, uma escola pública, que o professor não é nem formado direito para ser professor de ensino médio fundamental de crianças, né? Ou de adolescente, e diz para ele que ele vai cuidar de uma criança, um adolescente que tem um transtorno espectro autista. E o que você acha desse pessoal que o governo anterior estimulou tanto para entrar na faculdade, sendo que a base, o ensino básico é totalmente falho, deficitário, eles começaram a dar o acesso fácil para a faculdade, sendo que o pessoal entrava sem ter a menor condição. Um dos maiores crimes que foram cometidos na história do Brasil, maior do que a Lava Jato da Petrobras, foi esse financiamento universitário. Não que não fosse necessário, mas você veja, quando você fala de fazer um ProUni, um FIES para a escola de ensino médio, eles não dão. Ah, não. Eles criaram 4 grandes grupos educacionais que ficaram bilionários na bolsa, jogando aluno, né, que não estava preparado. O que o cara fez foi um holocausto educacional, viu que nós matamos intelectualmente mais de 35 milhões de alunos. Como? E preparou mão de obra barata. Por quê? Você não educou no ensino básico, você não alfabetizou. Você vai para o ensino médio e não capacita. O cara entra lá sem preparo nenhum. Se tivesse preparo, até dá um jeitinho. Ele não sabe, ele é analfabeto funcional. 30% dos universitários hoje no Brasil são analfabetos funcionais. Então ele pega um texto, ele não consegue dizer o que o autor disse. Interpreta. Só isso. Eu quero que você me diga que o É autor... verdade. Não quero que você entenda. Isso sim é assustador, não é o que a mídia estava falando 7 de setembro. Isso é assustador. Aí o cara sai da universidade com um diploma, enganando, digo que não existe nada pior do que enganar a avó. Aí quando chega para a avó e fala, o seu neto agora é advogado, o cara não sabe escrever uma petição, não passa na OAB. Então você não forma de verdade, você tem curso de R$200, né? O governo pagou por isso, aí o garoto sai, tem um tempão estudando e ele vai começar a carreira dele ganhando R$1.500, R$2.000, não vai fazer e vai virar motorista de Uber. A mentira que o governo de esquerda contou foi tão grande que hoje em São Paulo você tem na área de tecnologia 400 mil vagas em aberto. Hoje. E aí você vai nas empresas e fala, mas você não tem gente que vem para entrevista? Tem, mas não tem gente qualificada. Mas você não tem universitário? Tem, mas o cara não sabe ler e escrever. Então, por exemplo, eu quando entrei na engenharia da PUC, a minha primeira aula foi cálculo 1.
você já via naquela época os caras fazendo, ó, a turma não é boa de cálculo, vamos fazer introdução ao cálculo? Eu não falei aqui, mas o Paulo é engenheiro também, viu, Arthur? Já começar a dar um jeitinho. Hoje, daqui a pouco você vai ter introdução ao português lá na universidade. Então o que eles fizeram foi um crime, o cara vai te empurrando numa progressão. Mas eu queria que, antes de eu mudar para o tema, porque a gente tem pouco tempo de programa, que você falasse de maneira um pouco mais incisiva sobre as propostas para a educação. O que você apresentaria na Câmara se já tivesse hoje com o mandato na mão? Primeira coisa que tem que fazer é estabelecer uma lei de livre escolha educacional, que permita com que as famílias, as organizações, possam montar organizações não lucrativas, para a esquerda não me chatear, a gente quer privatizar a educação, não lucrativas, e que ela possa participar diretamente do Fundeb. Por exemplo, se você tem 10%, né, dos alunos numa comunidade, você teria 10% do Fundeb, sem passar pelo Estado, sem passar pelo município, você se cadastra, recebe dinheiro, presta conta, monta a sua escola, monta a sua organização, o aluno escolhe o seu currículo, e aí você tem uma lei de liberdade educacional e pedagógica, de acordo com a sua pedagogia. Claro que depois a gente vai ter um mínimo exigido ali pelo que já tem o Enem, né, que já é um mínimo exigido, mas isso permitiria já que você tivesse escolhas. Então, várias organizações poderiam montar, por exemplo, dentro da comunidade, suas escolas, né, de acordo com uma determinada visão, e as famílias poderiam escolher. Eu quero meu filho naquela escola pública, eu quero meu filho naquela organização educacional que está ali do lado. As duas são sem fins lucrativos, só que uma é organizada pela sociedade civil, o outro pelo Estado. É uma forma de protagonismo do cidadão mesmo, proposta interessante. Mais alguma coisa que quer destacar na área de educação, no ensino de trabalho, ou basicamente eu digo o seguinte, se a gente fizer isso, você vai ver o que é uma revolução educacional no Brasil. Porque... Você é a favor do ensino técnico? Mais investimento no ensino técnico? Então, o ensino técnico é um caso muito interessante. O ensino técnico no Brasil, ele confunde, eu acho que ele não precisa de lei. Tem até uma nova lei do ensino técnico, o pessoal comemora, mas não vale. Nosso problema não é lei, é execução. Então, assim, o ensino técnico no Brasil, ele virou um ensino profissionalizante. Então, você pega algumas escolas aqui, você vai ver, o cara tem uma escola técnica. Você vai ver, guia de turismo. Não tem nenhum problema com guia de turismo, mas isso não é técnico. Técnico é você adaptar as necessidades, por exemplo, do porto, né, ao maquinário. Você já tem, por exemplo, colheitadeiras no agronegócio que são todas automatizadas. Então, o cara sai do... eu tenho um ensino técnico do agro. Ele não sabe mexer numa colheitadeira, né? Então, você precisaria melhorar a qualidade do currículo. Aí é coisa do governador e do prefeito, né? Porque a gente precisa entender isso. Uma coisa que nós diríamos que não é trivial, essa pauta educacional, se você fizer isso, eu digo, é na veia. Porque você vai tirar... Se o Fundeb hoje tem 230 bilhões, só o Fundeb, que é educação básica, você pega 10% e entrega para a família, para as famílias, não estou dizendo que vai ser 10, né? Pelo menos 10% das famílias quiserem educar os seus filhos, você acessa 10 bilhões que vai sair de um sistema que é hoje sugador de dinheiro, que é o público, uma coisa que vai fazer diferença na comunidade. Assim fez a Holanda. Então, só isso é um salto. Agora, se você... E um salto mesmo de qualidade educacional, de alfabetização, etc. Agora, se você pega o nosso problema da escola técnica e adapta para realmente ela começar a ter um currículo técnico e uma liberdade pedagógica, aí você vai... Mas nada disso vai fazer efeito se vocês não conseguirem mexer na mentalidade do pessoal lá dentro, né? Assim, porque esse combate, assim, as ideologias que tem lá dentro, os professores, aquela coisa. Tá tudo muito aparelhado, né? Isso por isso que você vai ter que furar o casco, vai ter que ter um plano B aqui. Então, só isso já é uma mudança enorme. Claro que vai vir sindicato professor querendo que seja o professor público, vai vir briga. Mas só isso é uma transformação brutal no Brasil. Brutal. O Brasil não precisa de grandes movimentos, precisa de pequenos movimentos que deem certos bons. Se a gente tiver um pequeno momento bom, já faz diferença. Agora, Arthur, pegar essa parte final agora, já que você está aí nessa disputa, e a gente pesquisando um pouco do teu nome a gente viu aí que há alguns anos você foi manchete aí de um escândalo na Lava Jato, chegou a ser preso por causa dessas operações, acusado aí de estar envolvido com fundos de pensões de maneira irregular. Eu queria falar um pouquinho disso, porque você tem sempre, eu vi algumas entrevistas que você tem até pedido para que esse assunto tenha sido colocado nas entrevistas, para que você possa falar um pouquinho do que aconteceu. Você consegue sintetizar um pouquinho a história? Como é que
O que precedeu esse tipo de coisa para que você possa fazer uma linha do tempo aí? Você consegue falar um pouquinho? Primeiro, é muito importante entender o que a gente fala da Lava Jato. A Lava Jato não é um fenômeno, para mim, na minha leitura, unidimensional. Ele foi multidimensional e com vários vetores. Então ele começa de uma forma muito virtuosa, que a gente apoia até hoje, que é o combate à corrupção, que é sensacional. Então ela está lá de uma forma virtuosa. Então esse era o fim da Lava Jato. Principalmente começando na Petrobras e a utilização do sistema político para a captura de utilização de recursos para manter um projeto de poder. Agora, de repente, ela se corrompe quando ela vira esse órgão multivetorial. Como ela se corrompe? Ela deixa de ser um objetivo fim para ser um objetivo meio. E aí você começa a ter uma interferência, isso que muita gente não sabe, de empresas, aí sim, oligarquias e monopólios internacionais e nacionais, que falam assim, pô, essa é uma excelente oportunidade para eu empurrar os meus inimigos aí dentro. Como é que ele empurra os inimigos? Ele tem um Estado. O Estado brasileiro há muito tempo foi capturado. A gente nota isso, é o motivo do 7 de setembro. Então, o que eu tinha? Eu tinha um projeto, por exemplo, de uma nova bolsa. Eu fui sócio da corretora Ágora e eu vi que o Brasil tinha uma única bolsa, que não era representativa da economia, ou seja, o Brasil naquela época era o 7º maior país, né, do PIB e tinha a 35ª maior bolsa. E, entretanto, era mais lucrativa. Então, você tinha um excelente cafetão, né? Que cobrava muito bem, porque você tinha um dos países mais ricos do mundo, 10 países mais ricos do mundo, mas você tinha a 35ª bolsa mais importante. Só que ela era a mais lucrativa do mundo, ou seja, ela ganhava muito dinheiro e entregava pouco. A gente viu que era possível fazer... Havia um monopólio aí, né? Ela tem um monopólio total do mercado. E aí você vê que você vê o seguinte, e aí, alguns fatores rápidos, ela é uma instituição extrativista. Por quê? Quando você vai ver o que é a Bolsa, ela deveria pegar o quê? Dinheiro dos fundos internacionais, e você faz uma abertura de capital, ou você acha um sócio, ela irriga esse dinheiro para vários lugares, né? Não foi isso que aconteceu. As empresas médias no Brasil não conseguem acesso, e ela tira dinheiro da poupança nacional e entregava para 50 grandes empresas que tinham 90% negociado. Então ela é o quê? Ela é um instrumento, ela é quase que um compressor, só que trocado, né? Ela, em vez de irrigar ali o fluxo para um lado, ela retirava e entregava para os globalistas. E ela fazia às vezes do Estado. Como? Ela primeiro, ela é um monopólio, então só ela atuava. Ela tinha por legislação o melhor negócio do mundo, que se eu te contar, você vai querer. Você regular os seus próprios clientes. Olha que delícia. Com poder administrativo e de polícia. Então você pode dizer para o Ministério Público, esse cliente aqui não é bom, você pode funcionar, você não pode funcionar. Você imagina, você ser um monopólio, você só pode comprar de mim e eu ainda regulo você. E aí tem um terceiro fator. Você fala, mas se tiver algum conflito, ele vai para o judiciário, né? Não. Ela tem uma câmara de arbitragem. Então, ela não precisa do Estado para nada. Ela se autorregula, ela é um monopólio e ela regula ainda por cima, decide eventuais conflitos entre os clientes dela e o mercado. Era como a CBF fazia, né? Vai para a justiça comum, você está excluído da competição. E não deixava ninguém criar outra... O Brasil é cheio desses nesses feudos, né? Agora, quem era o dono? Que você fala, qual é a cara, né? A cara. Eu te digo, era a turma do PSDB. Armínio Fraga era o presidente do Conselho de Administração da Bolsa. Você tinha Eduardo Guardi, que era diretor financeiro da Bolsa, falecido, que era o diretor financeiro da Bolsa. E aí, ali é a turma do PSDB. Até aí, eu estou abrindo minha bolsa, trouxe sócio estrangeiro, procurei o Bank of New York nos Estados Unidos, tinha outros bancos. Eles falavam, você precisa de um sócio no Brasil. Estou sintetizando para você. E a gente entra no Brasil com um projeto sensacional. Eu montei um algoritmo, trouxe uma plataforma de negociação, a gente viu um negócio que realmente, até hoje, a empresa funciona e funciona líder absoluto no mercado. Só que aí a gente traz um fundo, e esse fundo, que é o Bank of New York, traz alguns fundos de pensão. Indicados até pelos internacionais que falam, você precisa de grandes investidores para esse negócio. Do outro lado, quem regula os fundos de pensão? E esse é um ponto que talvez a grande maioria das pessoas não saibam. Na época, o Carlos Gabas, famoso Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, respirador, é um homem de bem. Ficou famoso aí, um homem de bem, trabalhou no IAPAS, ele trabalhou no antigo IAPAS. Ele é da área de previdência na época do IAPAS, para quem tem mais aí de 50 anos. Então, mas só para recuperar, o Carlos Gabas dessa época nem existia Covid, não existia consórcio Nordeste, não existia nada, ele estava onde, o Carlos Gabas? O Carlos Gabas era ministro do Trabalho e da Previdência do governo Dilma.
E aí, na época do governo Lula, ele era secretário, alguma coisa lá, e ele viu uma oportunidade que é o seguinte, tinha um órgão no governo do brasileiro chamava Secretaria de Previdência Complementar. É uma secretaria que regulava os fundos de pensão. Ele transforma isso numa autarquia, então ele dá um upgrade no negócio, tipo a CVM, e ele cria a Previc. E aí ele vai lá, ele assina, se pegar a portaria, ele é o cara que assinou, e ele pega então a turma dele, dos petistas que estavam na Receita Federal, ligados a ele, ao IAPAS, desde essa época, e ele aparelha a Previc e bota todo mundo ligado a ele na Previc. Então eu estou com duas fontes de batalha. Eu vejo o Brasil Paralelo falar do Teatro das Tesouras, eu digo, ó, no livro é lindo. É que nem você jogar videogame lá, falar de jogar jogo de tiro, outra coisa é ir pra guerra, né? Então eu estou num fronte aqui com a Bolsa, que é PSDB, e estou num fronte com o Gabas. O Gabas queria os fundos de pensão. Quem está nos fundos de pensão? E aí ele começa a atacar vários fundos de pensão. Um dos fundos de pensão que o PT não tinha acesso era o Postales, né, dos Correios. E aí ele começa então a usar a mídia, como fazem hoje, né? Você viu que teve uma operação aí que o cara usou uma notícia para falar de uma figurinha para mandar prender empresário. Essa coisa começa lá atrás, tá? Isso não é novidade hoje. Ele usa a mídia, começa a soltar uma notícia, aí começa uma investigação. E esse é o ponto que é quase que eu, quando eu conto uma história, eu faço uma denúncia, porque ela prevalece até hoje, mesmo no governo Bolsonaro, que tentou mexer naquele vespeiro lá e não consegue. O Gabas aparelhou, a inteligência dele não foi pedir uma propina. Não foi pedir uma propina. Foi dizer, eu vou fazer uma milícia aqui dentro. Eu vou usar o Estado para tirar dinheiro, para te extorquir. Então ele pegava a Previc e via os investimentos. Ele viu que a gente era um bom investimento, tinha como sócio a Bolsa de Nova York. O cara fala de mim, eu trouxe para o Postales a Bolsa de Nova York. Eu trouxe para o Brasil a Bolsa de Nova York. Eu discuti qual foi o fundo de pensão que foi sócio da Bolsa de Nova York. Eu trouxe a Bolsa de Nova York. Então eu trouxe para o cara sócio. Aí o Gabas disse, falou assim, vou te chamar uma grana desse cara. Mandou o advogado lá. Eu já disse para o Ministério Público, mas nunca investigaram, como nunca investigaram com o consórcio do Nordeste, não sei porquê. Mas foi lá e falou, ó, o cara tá pedindo dinheiro. Senão ele vai mandar a Previc em cima da gente. Não fizeram nada. Olha que loucura, hein? Olha que loucura. Não fizeram nada. E aí o que aconteceu? Brasil, né? Será que a temperatura estava quente, meu amigo? Temperatura... Aí vem a Previc. Em cima da gente, pancada. Até aí nenhum problema. Segurei minha onda aqui. Teve um procurador em Brasília, abriu um processo, mas ele olhou e falou assim, cara, não tem nada. Ficou de 2014 a 2017. Cara, estou investigando, mas não tem nada. Só que aí são esses fatores imponderáveis. Dilma sofre impeachment. Aí eu, inocente, abri uma garrafa de champanhe, fiquei feliz. Falei, esses caras vão embora, essa petezada vai embora. Entra o Temer. O Temer chega e chama o Meirelles para ser o ministro da Previdência, da Economia. E o Meirelles formou um czarismo, que é inacreditável. Um dia alguém vai contar o que é. O Meirelles que foi ministro do Lula. Sim. Ele pega e junta todo a economia do Brasil debaixo dele. Ele pega tudo, da Previc, Banco Central, CVM, BNDE, que puder, acabou com o Ministério do Planejamento, junta tudo e vira um czar no governo Temer. E concentra tudo nos grandes bancos. Até aí, eu estou sobrevivendo. Só que eu tinha um problema. Eu preciso fazer uma pausa para você entender. Quando eu estou na minha briga com abrir a Bolsa, um dos problemas que eu tenho é regulatório. E eu descobri que a CVM era totalmente capturada pela Bolsa. E a CVM é capturada, tá? A CVM está a serviço da Bolsa e de um grupo. Para quem está assistindo, a CVM é o órgão regulador. Comissão de Valores Imobiliários. Comissão de Valores Imobiliários. Como funciona aí a ANAC, com a Anatel, com os órgãos que, em tese, deveriam regular, né, o mercado. Então, eu achei um momento, inocentemente, que se eu fosse a CVM contar que eu tinha um projeto de uma Bolsa, eu ia ser bem recebido, entendeu? E a CVM contou isso para a Bolsa, publicou no jornal, até aí tudo bem, o pessoal já sabia. Só que eles fizeram o que eu chamava de altinho, como bobinho, sabe, bobinho de futebol? Então eu ficava CVM, porque eu precisava de uma regulamentação que tinha CVM e Banco Central. A CVM empurrava o Banco Central empurrava para a CVM e os dois ficavam brincando de bobinho. Claro, porque o que ele queria? Que a gente morresse. Ele queria, esse cara vai desistir. O Brasil, quem enfrenta o órgão regulador no Brasil, sabe que o objetivo do cara é fazer você desistir. Ele não vai dizer não. Ele não vai dizer, eu não vou deixar, porque ele vai ter que justificar ou não. Ele prefere que você canse. Então ele deixa você cansar até que você morre.
Aí o que os caras fizeram? Aí foi a única, eu diria que essa foi uma ideia brilhante, mas foi o meu tiro fatal. Eu olhei para o sistema, falei, cara, eu não tenho saída. Não tem como reclamar. Reclamar da CVM, do que ela está fazendo, não vai funcionar. Aí eu olhei e tinha um CAD. E se você olhar, o CAD é o órgão que tem mais, hoje em dia, disputa política, porque ele está no Ministério da Justiça. Desde a época do Meirelles, e o Guedes também tentou trazer para o Ministério da Economia. Porque aí o cara fica com tudo. O CAD é o Comitê de Administração, um órgão estatal que cuida dos monopólios, né? Que é Defesa Econômica. Conselho de Administração e Defesa Econômica, né? Vamos lá. Para evitar monopólio. Aí eu olhei para o CAD e falei, esse cara aqui está fazendo prática anticompetitiva. Sentei com um tremendo advogado de São Paulo, né, já está lá de 90 anos. Ele olhou, ouviu minha história, eu falei, cara, ele não vai entender nada. Ele entendeu e falou, você tem um caso. Entramos, e aí a gente começou a ganhar. O cachorro correndo atrás da bicicleta, eu peguei a roda, comecei a ganhar. E aí a gente pegou uma relatora no CAD e falou, cara, existe crime aqui sim contra a ordem econômica, os caras não deixaram entrar várias bolsas, eles estão usando a estrutura. E aí a gente começou a ganhar e o CAD forçou que eles fizessem um acordo com a gente. Tá? Mas nesse período, quem é que sai e deixa de ser diretor financeiro da Bolsa para ser secretário executivo do Temer? O Guardia, faleceu agora. Que passou a controlar o CAD. Passou a controlar CAD, não CAD não, mas CAD, CVM, Banco Central, Previc. E aí eu digo que foi um impacto na área soviética, porque até aqui eu tinha dois frontes. A petezada de um lado e a tucanada do outro, mas em órgãos diferentes. Eles não tinham comando dos dois. Quando o Guardia vem para cá, qual é a lógica? Você vai dizer, o Temer vai tirar todo mundo do PT. Tirou ninguém. Petezada toda lá. O cara se agarra naquela cadeira que não sai de lá, amigo. O que aconteceu? Então o Guardia, o cara como ministro, monta essa operação. E a operação acontece em 2017 com o objetivo, cara, quebrar a nossa empresa, né? Fazer com que ela perdesse valor, falou que valia zero, não fizeram nenhuma avaliação, falou que a sua empresa vale zero. Mas para que isso acontecer, eles criaram um fato, uma notícia, depois investigaram, viram que aquela notícia era improcedente, é isso que aconteceu? Para a gente poder... Não, a notícia já existiu. O que eles fazem é o seguinte, para você entender, eles criam primeiro uma coisa chamada mega processo. Que é uma técnica judicial de abrir 30, 40, 20, o que ele puder de processo contra você, que já se fazia nos partidos, já se fazem em vários litígios, se fazia antigamente no Brasil, até em estados, né? Você recebia vários estados, mas eles fazem isso com o Ministério Público. Mas no nosso caso, eles pegaram, eu não sei como, mas pegaram duas pessoas que já foram sócias nossas, que tiveram problemas em outras empresas que eles tinham, e falaram que determinados contratos que existiam era para pagamento de político e propina. Aí a gente caiu na Operação Lava Jato, em abril. Quando chegou em julho, nesse período, eu acho que a gente tem consciência de contar, eu fiquei 2 meses, né, em Bangu, no Rio de Janeiro, como segurança máxima. E o procurador, cara, dá pressão, ele falou, você pode estar em casa amanhã, seus bens todos bloqueados, sua mulher não tem dinheiro para comprar papel higiênico em casa, tá? E a polícia entra com a arma na cara mesmo, na casa da minha filha de 8 anos, não tem conversa. É criança, não tem conversa. Mas assim, nesse período, você fica tomando uma pressão psicológica do procurador. Cara, fala que esse contrato é do Paulo, cara. Eu quero chegar no Paulo. Aí você fala, pô, não é. Mas fala que você pagou pro Paulo isso aqui. Então tem essa pressão, foi o que fizeram comigo também. E aí, mas eu resisti, saí em junho para um HC, mas já em julho, na segunda instância do Rio de Janeiro, o POP-TRF foi a maior derrota lá da Lava Jato Rio, a única, inclusive, disseram que por 3-0 não tinha nenhum vínculo com a Lava Jato. Isso em 2018, 3 meses depois. Até hoje o cara fala, pô, a Lava Jato, não tem nenhum vínculo. Aí eu fiquei no Rio, trocou de juiz. Os procuradores queriam continuar comigo. Quando chegou um mês depois, em novembro, o STJ abriu o caso e falou, cara, esse assunto não tem que estar nem no Rio. Esse assunto não tinha que estar nem no Rio. 7-1, foi o meu 7-1, saiu para Brasília. Chegou em Brasília, o processo demorou, até hoje não começou de fato. E aí a gente entrou com um pedido no TRF1, que é a segunda instância de Brasília, e aí, sabe o que os caras falaram? Realmente aqui não tem nem prova, nem crime. E trancaram o processo, liminarmente.
Então você veja... E como é que recupera a tua reputação? Como é que recupera isso tudo? Contando essa história. Porque as pessoas precisam entender que o que eu ponto assim, eu não quero que a pessoa diga o Arthur é bonzinho ou malzinho. Esse problema eu estou em paz. Em paz. Quando eu falo, eu conto essa história, até eu tenho um constrangimento, ouvindo um negócio, eu estou em paz. O que é importante para a pessoa entender é que o Estado brasileiro foi capturado e que ele foi utilizado, os instrumentos de Estado foram utilizados contra um cidadão, contra uma empresa. Eu não quero que ninguém me peça desculpa, eu estou super bem com isso. Mas eu acho que a gente tem que alertar as pessoas que a gente não pode ter instrumentos mais de Estado que possam ser capturados e utilizados contra empresas. Então, uma vez eu dei uma entrevista, o cara perguntou, você foi vítima do lava-jatismo? Eu falei, não. Eu fui vítima de uma monopolista que se utilizou de um movimento judicial para fazer um movimento político-econômico no Brasil e que quis me tirar do mercado, e aí sim, junto com meus outros sócios, que também se juntaram lá, em outro caso, mas para entender, para extorquir meu patrimônio. Pilhagem. Foram saqueadores. Para manter o quê? A sua estrutura de poder e monopólio. Quem foi vítima do lavajatismo é sim, foi o Brasil, cara, foi a livre concorrência, são as empresas que correm o risco de que, se através de instrumento de Estado, se use o Estado para fazer o mal. Então, eu falei do Trudeau no início da entrevista, de certa forma eles foram um Trudeau brasileiro, com um sorrisinho muito bonito, um jeito fofo de falar, bem arrumadinhos, fazendo uma perversidade enorme. Então, o ponto a gente entender é o seguinte, como empresas monopolistas podem capturar o Estado. Essa é a grande lição que a gente tem que tirar. Não precisa me pedir desculpa, não precisa achar que eu fui bonzinho, julgar, dizer, Arthur, não preciso desse julgamento, de verdade, mas o que a gente precisa é proteger o Estado. Proteger o cidadão do Estado, proteger o indivíduo do uso arbitrário do poder legal. Isso que a gente tem que pensar. Saber fazer essa limitação, né, Paulo, também no final. Muito bom, muito bom. Bom, hoje foi uma aula, né? Assim, a gente ouvindo bastante coisa assim, foi bem interessante. Uma conversa bem fluida, bem boa. Eu me desejo sucesso aí também. Obrigado. Você também. Arthur, a gente temos tempo limitado, mas aí fica o convite aí, antes da eleição, quem sabe você consegue voltar de novo para a gente conversar mais um pouco e aprofundar um pouquinho mais nesses mecanismos todos, né, que a gente precisa aprender a combater, a compreender, né? E acho que os últimos minutos para você poder falar aí da importância da Câmara, falar um pouquinho da tua campanha, se apresentar para as pessoas. Você está disputando um cargo na Câmara Federal, não é isso? Eu sou candidato a deputado federal aqui para São Paulo, pelo Partido Republicanos, número 1050. A nossa plataforma é simples. A gente vê o seguinte, o Brasil foi capturado e grande parte dessa captura se deu na Câmara, porque através do ambiente legislativo. Então, esse é o primeiro ponto, a gente sente isso claramente, acho que o presidente sente isso claramente. O Brasil percebeu que a Câmara é central e a esquerda também. Então, cuidado. Você vê a plataforma do Boulos, ele fala que quer fazer a maior bancada de esquerda da história. Para isso, a gente tem na Câmara a gente tem quatro grandes projetos, na verdade, para a gente entender. Primeiro, é a recuperação da nossa soberania. A gente tem que diminuir a importância dos acordos internacionais para o Brasil, porque eles não são revisitados pela Câmara. A qualidade de revisão desses acordos é muito ruim e o Congresso tem sido responsável por fazer acordos que prejudicam, hoje, tanto a situação real de alimentação no Brasil, que é a guerra por comida, que é por isso que você está deixando de comer carne para comer salsicha frita e ovo, é por causa da Câmara, que permitiu acordos internacionais muito ruins. Como, por exemplo, ano passado, uns anos atrás, permitiu que 25% das terras brasileiras fossem medidas para estrangeiro. É um absurdo. Soberania é o primeiro ponto, junto com a guerra alimentar. Segundo item, que é de extrema importância para a nossa direita, chama revisitar de forma técnica o controle de constitucionalidade, que é um problema que hoje existe no Brasil. Então, tudo que acontece no Brasil vira um ativismo do judiciário, porque a esquerda perde na Câmara, perde na democracia, e ela corre para fazer uma revisão. Está vendo do nosso Congresso em relação a isso? Diz, amigo, isso aqui não é controle de constitucionalidade, isso aqui é choro, isso aqui é tapetão, tapetão não pode. Então está se revestindo de controle de constitucionalidade o tapetão. Queria só fazer uma pergunta, que a gente sabe que quem teoricamente controlaria, entre aspas, o STF é o Senado. Uhum. Mas o que pode ser feito, por exemplo, você tem lá ministros que estão lá única e exclusivamente para defender a Constituição, são os primeiros a desrespeitá-la, fazendo coisas que não são da sua competência. E o que você pode fazer para parar com isso? Então, limitar, o que aconteceu na verdade? Limitar o controle de constitucionalidade. Dizer, olha, porque
Tipo assim, ele manda a polícia fazer uma coisa que o policial fala, não, não posso fazer isso. Então, isso tem que ter uma câmara. Não cumprir uma ordem Tem que ter deles. uma câmara de revisão dentro da Câmara. É. Uma câmara de revisão de decisões que não são decisões fins do Supremo. Porque o que aconteceu, é um pouquinho mais longa a história, mas eu não vou estender, mas é o seguinte, a ideia era, qual a ideia da controle de constitucionalidade no Supremo? Lá atrás, a gente fazia as leis e o pau cantava. Só que aí começou a se utilizar por regime comunista, regime nazista, cara, para coisas que vão além do desrespeito aos direitos humanos. Sim. Então se criou uma esfera. Pô, peraí, o que é direito fundamental tem que ser... Cláusula pétrea. Cláusula pétrea, tem que ser revisto, direito ao devido processo legal. Tal. Foi a primeira geração de direitos humanos. Essa primeira geração ela foi estendendo. Virou a segunda geração, trabalhista, terceira geração, hoje em dia ambiental. E daqui a pouco é social, daqui a pouco é ambiental, eu brinco, é tecnológica, é espiritual, já tem vários. E principalmente no Brasil, há uma corrente neoconstitucionalista no Supremo que disse o seguinte, lá atrás no iluminismo se separou o direito da moral. Ó, Deus, moral é uma coisa. Só que isso deu errado. Né? E aí o cara falou assim, não, vamos voltar e vamos trazer o direito para a moral de novo. Você falou, vamos trazer então o direito natural? Não, eu vou decidir. Então você teve caso agora, recente, de juízes neoconstitucionalistas, que não foi aprovado na Câmara, ninguém nunca aprovou esse negócio, que resolveu ditar a moral da sociedade. Esse é um problema. Então a gente tem que dizer na Câmara qual é o critério da hermenêutica. Como não tem critério, o Supremo interpreta do jeito que quiser. E aí tem um outro lado, que é o ativismo judicial da esquerda, onde o artilheiro principal dessa história se chama Randolfo Rodrigues, que ele perde na democracia. Fala que é democrático, não é nada, o cara perde no parlamento, e aí ele vai lá chorar no tapetão do Supremo. E é o dia inteiro. Então, assim, chama o Supremo. Como não tem limite, o que a gente tem que fazer? Uma discussão técnica, sem nomear pessoas, mas ideias, dizendo, cara, qual é o limite do controle de constitucionalidade? Por que eu digo isso? Até o Supremo sabe, não existe nenhuma corte no mundo que tenha tanto poder quanto o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Não existe. E é um debate saudável para o país, acho que é saudável até para o judiciário, porque até quem tem muito poder, às vezes, não quer, porque está demais. Se fosse o segundo ponto, o terceiro ponto? Bom, então, controle de constitucionalidade, soberania, império educacional. A revisão que a gente chama desse império educacional, que é permitir que as famílias tenham direito de escolha. E o quarto e último ponto, a gente chama, para o povo, a gente chama de tirania do crédito, etc. Mas no final das contas, é botar assim, aí, reduzir esse excesso de burocracia que não permite que o cidadão faça mais nada, porque o que acontece hoje é que você não serve ao Estado, o Estado não serve a você, é você que serve ao Estado. Então a gente tem hoje um ponto que o Estado invadiu a vida privada completamente, tendo que a escola é cidadão, o filho não é mais seu, é o Ministério Público que fecha a cidade. Então você hoje tem um Estado que te agride o tempo todo, através de legislação. A gente tem que botar um muro jurídico onde, a partir daí, o direito à liberdade de expressão, família e outras coisas não será mais invadido pelo Estado. Limitar o poder estatal, né? E isso passa por uma lipoaspiração da legislação brasileira. Talvez tinha muita coisa para falar, mas o tempo é limitado. Bom, a você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, tivemos aqui a presença do Paulo Gonzalez Monteiro, ele que é nosso comentarista na área cultural, diretor do Museu Pelé e presidente do Centro Espanhol de Santos. Paulo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para outros. Paulo, que veio o sacrifício aqui meio... Estou com tosse aqui, atrapalhando o programa. Mas está conosco aqui. O Arthur Pinheiro Machado, ele que é empresário do setor financeiro, da área de educação, também é ativista social e está aí pleiteando uma vaga na Câmara dos Deputados. Arthur, muito obrigado pela tua presença. Viu? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. E quando tiver outra, é só chamar. Maravilha. Você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, espero que tenha gostado. Curta, compartilhe o nosso programa e até a próxima semana.